Amanhã, dar continuidade a essa série de mensagens. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nessa carta, 1 Pedro, no capítulo 4. Bom dia a todos, graça e paz. O Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã. Nós vamos falar sobre sofrimento. Acabamos de presenciar aqui um relato de um irmão nosso, de um pastor querido, que está sofrendo. E a igreja aqui orou por ele. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Embora que o sofrimento que nós vamos tratar aqui é um sofrimento diferente, é um outro tipo de sofrimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esta sessão dessa primeira carta de Pedro, na verdade, tem início lá no capítulo 3, versículo 13. E vai até o final do capítulo 4. Então, o tema abordado nessa sessão da carta é sobre a reação do crente em meio ao sofrimento por Cristo. Não se trata exatamente de um sofrimento que, por exemplo, nós tenhamos dado causa por coisas erradas que por acaso venhamos a fazer, ou circunstâncias que a vida, no seu curso normal, muitas vezes nos impõe, como nós acabamos de ouvir agora. A vida nos traz, de vez em quando, essas situações que a gente vive, né? Mas não é desse sofrimento que nós vamos tratar aqui, mas de um sofrimento injusto, de um sofrimento pela causa de Cristo, um sofrimento pelo qual nós não demos causa no sentido de fazermos algo errado que desagrade a Deus. Ao contrário, é um sofrimento pela causa dele, é um sofrimento por decidirmos seguir a Cristo como ele nos chamou. Então, um sofrimento injusto. E nesse contexto, então, surge uma pergunta: que atitude o crente deve ter ao sofrer pela causa de Cristo? Pedro, então, ele vai responder essa pergunta, exortando os seus destinatários que a nossa atitude deve ser uma atitude positiva.
Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar, porque por acaso estamos sofrendo pela causa de Cristo. Ao contrário, Pedro nos exorta a termos uma atitude positiva. E essa atitude, ela vai nos conduzir a duas situações que o texto que nós lemos aqui vai trazer para nós. Então nós vamos ver cada uma dessas situações, o que o texto diz para nós aqui. Em primeiro lugar, nos versículos de 1 a 6, uma atitude positiva em meio ao sofrimento nos afasta do mundo. Quando nós sofremos pela causa de Cristo, nós nos afastamos do mundo, nós deixamos de estar conformados com o mundo. E Pedro vai começar a sua explanação já citando Cristo como exemplo. Veja que ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ele foi o modelo de um justo sofredor. No versículo 18 do capítulo anterior, Pedro já dizia isso. Veja, 1 Pedro 3,18 vai dizer: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Veja que Cristo morre na carne, mas ele é vivificado no Espírito. E Pedro vai dizer que nós devemos olhar para Cristo como o modelo nesse sentido. Então, quando ele diz aqui que nós devemos nos armar do mesmo pensamento, ele está dizendo que nós devemos pensar como Cristo, devemos olhar para Cristo e seguir o seu exemplo, no sentido de que ele veio para sofrer. Ele veio sabendo qual era a missão que ele tinha que cumprir, mas ainda assim ele não desistiu, ele foi até o final, foi até a cruz, ele morreu por mim e por você para cumprir aquilo que o Pai lhe havia ordenado. E é olhando para Cristo que nós devemos olhar também, verificar que a nossa missão aqui nessa terra, enquanto nós estivermos vivendo aqui, é olhar para o alvo que é Cristo e prosseguir caminhando, independentemente das lutas e dos sofrimentos que nós venhamos a passar por esta decisão que nós tomamos de seguir a Cristo. A adoção de Cristo como modelo do sofredor justo nos capacita o crente a apropriar-se dessa atitude, desse modelo, a olhar para ele, para Cristo, e vencer o pecado. O final do versículo 1 vai dizer: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E aquele aqui, no texto, não se refere a Cristo, obviamente. Cristo nunca pecou, ele não tinha pecado. Então, aquele aqui é um pronome indefinido que se refere a qualquer pessoa que sofre. Então, em outras palavras, se somos capazes de sofrer por Cristo, já deixamos para trás uma vida presa ao pecado. Então, é isso que Pedro está dizendo para nós. E no versículo 2 ele vai confirmar isso. Veja: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quem sofre pela causa de Cristo, no tempo que ainda tem, viverá segundo a vontade de Deus. Uma vez regenerado, não há mais tempo para uma vida segundo as paixões deste mundo, mas devemos viver segundo a vontade de Deus. Mas o texto não vai parar aí, não vai falar só disso, que nós estamos já isentos do pecado, de viver deliberadamente no pecado. A gente ainda comete pecado, a gente ainda erra, a gente tropeça, mas aqueles que são regenerados não vivem deliberadamente no pecado. Então, Pedro vai continuar dizendo que quando o crente abandona uma vida de pecado, ele passa a sofrer, inclusive, rejeição de seus antigos amigos pecadores. Versículos 3 e 4 vai dizer: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras,
orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, aqueles com quem a gente andava antes de conhecermos a Cristo, estranham o nosso novo proceder, e eles vão nos difamar. Por isso que nós vamos sofrer pela causa de Cristo. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar aos homens. Não tem como fazer as duas coisas. Então, à medida em que nós decidimos seguir a Cristo e buscamos fazer a vontade de Deus, aqueles com quem nós andávamos, vai, de certa forma, nos perseguir. Eles olham com estranheza para nós, né? E o fato de eles não viverem o mesmo excesso, o fato de eles não viverem, né, o mesmo excesso de devassidão, nesses pecados listados por Pedro, era motivo de difamação. Então Pedro estava dizendo para aqueles irmãos que haviam abandonado aquela vida de pecado, que eles estavam sendo difamados. No entanto, essa conduta dos ímpios não ficará impune. E aí, na sequência do nosso texto aqui, nos versículos 5 e 6, Pedro vai dizer: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Haverá uma prestação de contas por parte daquele que virá julgar vivos e mortos. Os crentes sofredores, nós que estamos sendo perseguidos, seremos justificados, mas os ímpios serão punidos, serão condenados. Pedro, então, conclui essa primeira ideia dizendo que o parâmetro para esse julgamento é o Evangelho. Veja que interessante, é o Evangelho que é pregado a vivos e mortos. E quando Pedro diz aqui no versículo 6, o Evangelho também pregado a mortos, é claro que ele não está falando que é alguém pregando para um defunto, para alguém que já está ali na sepultura, porque isso não teria mais efeito nenhum sobre aquela pessoa. O que Pedro está dizendo aqui é que pregado também aos que estão mortos, mas que foi pregado para eles enquanto ainda viviam. Existem várias interpretações desse texto, mas aquela que é mais aceita é exatamente essa, porque ninguém vai pregar para morto, mas ainda que estejam mortos, um dia eles vão dar conta daquilo que eles fizeram. Ou seja, Pedro estava dizendo em relação ao morto que a pregação era para eles que ouviram o Evangelho enquanto ainda vivia. O fato de alguém estar morto não exime do julgamento pelos seus atos. Então, nessa primeira fase aqui, nessa primeira parte dessa sessão que nós lemos aqui, Pedro então vai dizer que uma atitude positiva diante do sofrimento nos afasta do pecado, nos tira de sermos parecidos com o mundo e nos leva a ser cada vez mais parecido com Cristo. Em segundo lugar, uma atitude positiva em meio ao sofrimento nos leva a ter um compromisso pleno com Cristo e com os nossos irmãos. Nos versículos 7 a 11, então, Pedro vai discorrer sobre isso. Então, ele começa dizendo o motivo desse compromisso, que é a proximidade do fim. Veja, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele já havia falado sobre a conduta do cristão no tempo que nos resta, lá no versículo 2. Ele vai dizer aqui, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Então, Pedro está falando aqui que a gente tem um tempo ainda, que a gente pode viver sobriamente, como ele continua aqui no versículo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, no tempo que nos resta. E esse tempo, Pedro está dizendo que está chegando o fim.
falta muito pouco tempo para que esse julgamento, que esse juízo, que a volta de Cristo, aquele que há de julgar vivos e mortos, venha, que esse julgamento aconteça. O fim de todas as coisas está próximo, esse tempo é curto. Assim, um cristão deve se conduzir de forma criteriosa e sóbria, o que significa olhar para a vida com a perspectiva real e clara sobre a volta de Cristo. Nós não podemos, irmãos, perder o foco dessa promessa, dessa realidade. Jesus vai voltar. Ah, mas já faz 2000 anos que teve essa promessa. Será que ele vai voltar mesmo? Eu garanto a vocês, pelo que a Bíblia diz, ele vai voltar. Isso implica distinguir o que é importante daquilo que não é. O que é prioridade na nossa vida e o que não é. O que nos prende nesta vida, que nos impede de olhar para essa realidade da volta de Cristo. Que projetos nós temos, e isso não é errado, mas o que será que, onde nós estamos colocando o nosso coração de forma a esquecer às vezes dessa realidade que está aí para acontecer a qualquer momento. Isso significa crucificar a carne com suas paixões e concupiscências e viver e andar no Espírito. Andar no Espírito é andar como Cristo andou, olhando para o exemplo dele, como nós lemos no versículo 1. É buscar ser cada vez mais parecido com ele. Então nós temos que caminhar. Isso é caminhar de forma criteriosa e sóbria, buscando ser cada vez mais parecido com Cristo. Então o motivo desse compromisso é a proximidade do fim. Em segundo lugar, Pedro vai destacar aqui o meio de se expressar esse compromisso pleno, que é viver para com os outros. Como que a gente pode expressar isso? Como que a gente pode demonstrar esse compromisso com Cristo? Vivendo para os nossos irmãos. E aí ele vai trazer aqui como que isso acontece. Então, primeiro, por meio da oração. Ele vai dizer aqui, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Uma vida sóbria e criteriosa favorece orarmos conforme a vontade de Deus. Em meio ao sofrimento, à perseguição, nós precisamos orar, porque é dele que vem a força para que a gente continue caminhando diante dessa situação. João, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14, vai dizer que se orarmos segundo a vontade do Filho de Deus, ele nos ouve e nos atende. Que oração é essa que Deus atende? Lá no versículo 16, João vai responder isso para nós, do capítulo 5. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Lá no versículo 14 ele vai dizer, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A vontade de Deus nessa oração, que ele sempre vai atender, é quando nós desanimamos, quando nós tropeçamos em meio ao sofrimento, e em vez de nós criticarmos o nosso irmão, nós devemos orar por ele. E a palavra vai dizer que ele vai ouvir, vai atender e vai dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa oração, ele ouve todas as orações, mas essa, além de ouvir, ele atende. Porque se nós uma vez fomos regenerados, nós podemos ainda cometer falhas. Nós podemos errar. Mas Cristo, o Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar das coisas que nós sabemos, que nós conhecemos, e nós vamos verdadeiramente nos arrepender. E é por isso que nós precisamos orar pelos nossos irmãos,
Nós estamos diante de uma mesma causa, todos nós, sofrendo por causa de Cristo. Então essa oração, ela é muito óbvia aqui no contexto de Pedro. Se uma vez nós sofremos pela mesma causa, a oração será de grande auxílio no meio da igreja. Normalmente, quem está passando por uma mesma situação se une para discutir aquela situação, para tentar achar a solução. Então, a igreja, diante do sofrimento, precisa estar unida em oração, vivendo de forma criteriosa e sóbria. A sobriedade que devemos ter nos levará a orar uns pelos outros. Um outro meio que Pedro vai trazer aqui é por meio do amor. Versículo 8. O sofrimento nos ajuda a manifestarmos terno amor pelos irmãos. E Pedro vai dizer que esse amor deve ser intenso. Não se trata de um amor só de palavras, mas é um amor de ações. É intenso. Não é um amor que a gente demonstra de vez em quando. É o tempo todo, é intenso, é com intensidade. Mais uma vez, a causa comum do sofrimento certamente nos levará a esse amor mútuo. Sempre que nós estamos passando pelo mesmo problema, a gente tende a ajudar um ao outro. Vamos lá, estamos juntos. Não é só você que está passando por isso. Todos nós estamos. Então Pedro está dizendo isso para nós. E ele vai dizer aqui na parte B do versículo 8, que o amor cobre multidão de pecados. O que isso quer dizer? Que a gente vai, por amar, vai olhar para o nosso irmão como se ele não pecasse? Não, ao contrário. É nessa demonstração de amor é que vai haver perdão de um pelos outros. É nessa demonstração de amor é que nós não vamos nos afastar do nosso irmão quando ele errar, ou quando ele às vezes for até ingrato conosco, porque nem sempre somos tão perfeitos. Às vezes a gente não consegue nem ser grato, mas quando a gente ama de forma intensa, pela causa do Evangelho, essas coisas nós vão ficar de lado, e nós vamos então buscar nos aproximar daquele irmão, para ver a sua necessidade e caminhar junto com ele. É desse amor que Pedro está falando aqui. Essa palavra também está lá em Provérbios, no capítulo 8. Aliás, Provérbios 10, versículo 12, que diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Se a gente tem ódio no nosso coração, se a gente só fica olhando o defeito dos irmãos, se a gente não consegue suportar o nosso irmão, a consequência disso vai ser o quê? Contendas. Mas quando a gente ama, como Cristo nos amou, aí a resposta é diferente. E o amor cobre todas as transgressões. E nós vamos conseguir, a gente só consegue caminhar uns com os outros por causa desse amor. Vocês só conseguem me suportar. E aqui suportar é aguentar mesmo. E a Bíblia vai dizer: suportai-vos uns aos outros, por causa do amor que Cristo colocou no coração de vocês. O outro meio é por meio da hospitalidade. Naquela época, a hospitalidade era algo muito importante, tanto para a celebração do culto, como para hospedar pregadores itinerantes, missionários. É bom lembrar que não tinha templo naquela época que Pedro escreveu. As hospedarias provavelmente não eram os melhores lugares para se ficar. Então, Pedro vai dizer aqui que, por meio da hospitalidade, a gente também demonstra essa ação positiva diante do sofrimento. O crente deve abrir não somente o seu coração, mas também a sua casa. E por fim aqui ele vai dizer que o meio de nós demonstrarmos essa ação, esse compromisso pleno, é por meio do uso dos dons. A finalidade dos dons é a edificação do corpo de Cristo, crescimento da igreja,
Veja, irmãos, mesmo diante de perseguição, diante de sofrimento, a igreja não para de crescer. Por quê? Porque a multiforme graça de Deus distribui a cada um de nós dons para que a gente use de qualquer maneira? Não, que a gente use como bons despenseiros, como bons administradores. Não enterre o dom que Deus te deu, use o dom que Deus te deu, porque ele é fundamental para o crescimento da igreja. Pedro vai abordar aqui de forma específica o dom da palavra e o dom de servir, aqui no versículo 11. Ele vai falar sobre esses dois dons, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. No versículo 11 ele vai dizer, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Então aqui ele está falando sobre o dom da palavra e o dom de servir. Sobre o dom de servir. Então, o crente precisa falar de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, conforme o que está nas Escrituras. Nós não podemos falar aquilo que vem na nossa cabeça. Nós não podemos subir aqui no púlpito ou pregar para alguém para falar a minha palavra, a nossa palavra, mas para falar a palavra de Deus. Porque é esse evangelho que transforma, é esse evangelho que salva. Como Paulo fala, não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, conforme está nas Escrituras. Precisamos servir na força de Deus. Só Deus, por meio do seu Espírito Santo, pode nos capacitar a continuar pregando o genuíno evangelho e servindo ao seu reino, mesmo diante da perseguição e do sofrimento injusto. Pedro então encerra essa segunda parte, trazendo o propósito desse compromisso pleno. A glória de Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Deus deve ser glorificado em algumas coisas? Não, em todas as coisas. Se eu subir aqui para pregar, se o pastor vier aqui falar, se você fizer qualquer coisa, se as minhas ações for visando a minha glória, o meu reconhecimento, pode até ser bom, pode até ser bem feito, mas não tem valor nenhum para o reino. Porque tudo que nós devemos fazer, tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Mas essa carta foi escrita há tanto tempo, o que ela tem a nos ensinar? É importante lembrar que as expressões como fim do tempo, últimos dias, refere-se ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, o tempo que Pedro está escrevendo aqui, essa carta, é o tempo que nós estamos vivendo. E ele, então, diz que esse tempo está chegando ao fim. Ele está fazendo menção ao fim do tempo que estamos vivendo, o que torna seus ensinamentos atuais. Então, eu queria destacar rapidamente aqui alguns desses ensinamentos para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos, então, entender a função do sofrimento em nossa vida. O que Pedro nos ensina aqui não é sobre as aflições que cada um de nós sofre no dia a dia. Já falei isso aqui no início. Refere-se ao sofrimento pela causa de Cristo. Quantos irmãos são rejeitados pela família por seguir a Cristo? Quantos irmãos sofrem castigo físico e até enfrentam a morte por não negarem a Cristo? O próprio Jesus disse isso aos seus discípulos, que eles sofreriam por causa dele, conforme consta lá em Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Vocês sofrerão por minha causa. Jesus já havia dito isso. Não importa o que o mundo pense de nós, não importa o julgamento dos homens, importa sermos obreiros aprovados. 2 Timóteo 2,15 vai falar sobre isso. Que nós precisamos ser obreiros aprovados por quem? Pelo mundo? Não, aprovados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que o Evangelho foi pregado para nós, para que ao crermos vivamos no Espírito segundo Deus, como nós lemos lá no versículo 6.
Se sofremos pela causa do Evangelho, estamos no caminho certo. Você não precisa se preocupar. Mas eu sei que o tempo está apertado, mas eu tenho um amigo que é pastor hoje, que quando ele aceitou a Cristo lá no Nordeste, no interior, ele chegou em casa dizendo que era crente e a perseguição foi tão grande que no outro domingo ele foi lá na igreja e falou assim: como é que eu faço para desaceitar Jesus? Porque eu estou uma semana crente, eu não estou aguentando, já me ameaçaram de deserdar, de expulsar de casa. Hoje ele é um pastor, ele persistiu, ele continuou na caminhada. Essa história é real, não é brincadeira não. O segundo ensinamento que nós trazemos aqui é que haverá um julgamento para aqueles que ainda vivem de forma deliberada as paixões deste mundo. Pedro aqui é muito claro quanto a isso. Como você tem reagido ao Evangelho? Talvez você venha à igreja todo domingo, mas continua vivendo uma vida presa ao pecado, presa aos prazeres deste mundo. Eu quero dizer uma coisa: se tiver alguém aqui nesta manhã, nessa situação, ou alguém que nos ouve pela internet, saiba que é esse Evangelho que você ouve domingo após domingo, que também será a régua da sua condenação. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como diz o pastor Eduardo, aproveite bem os prazeres dessa vida, porque vai ser a última vez que você vai sentir prazer. Porque no dia do julgamento, o que vai sobrar para você é o castigo eterno. Isso é uma realidade na vida. Quando Jesus voltar, ele vai separar o joio do trigo e vai levar aqueles que são dele, aqueles que viveram no Espírito, para estar com ele para sempre. Arrependa-se, confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Terceiro ensinamento é que nós precisamos remir o tempo que nos resta. Com o que estamos preocupados nessa vida? Qual tem sido a sua e a minha prioridade? Parece que o que Pedro chama de o fim de todas as coisas, que se dará com a volta de Cristo, não nos traz qualquer tipo de despertamento. A gente sabe, ouve isso, toda hora alguém fala sobre isso, mas a gente vai levando a nossa vida com outras prioridades e não nos damos conta dessa realidade. Romanos 3:11 13:11 vai dizer assim, ó: e digo isto a vós irmãos, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo, escrevendo aos Romanos, já esperava Cristo ali para os dias dele. Se ele já achava que estava perto naquela época, imaginem 2000 anos depois. A volta de Cristo pode ser hoje. Precisamos realmente ter esse despertamento. Precisamos fazer o que precisa ser feito, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, conforme Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, vai dizer: pregue a palavra, insta, que seja oportuno, não seja, porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Temos que pregar a palavra de Deus. O tempo é agora. Precisamos cumprir o ID de Jesus. Pastor André, domingo passado, no final da conferência, fez um desafio para nós. Peça a Deus para colocar alguém no seu caminho, para você falar de Jesus. Eu não fiz isso, pastor, essa semana, mas ainda dá tempo de fazer isso. Esse desafio é muito importante. Precisamos pregar a palavra. Por fim, aliás, um outro ensinamento: devemos praticar ações de mutualidade, que são as ações de uns aos outros, e servir na casa do Senhor por meio dos dons. A Bíblia traz para nós pelo menos 35 ações de mutualidade, coisas que nós podemos fazer uns aos outros. Pedro trouxe alguns aqui no texto que nós estamos meditando. E eu ressalto nesse contexto a importância da igreja local. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está sendo acusada, a igreja está sendo mal falada, dizendo por aí, fazendo passeatas, como nós vimos recentemente lá nos Estados Unidos, dizendo que você não precisa de uma igreja, você só precisa se relacionar com Deus.
É verdade, a gente individualmente precisa se relacionar com Deus, mas o nosso relacionamento cristão tem duas dimensões, tem a dimensão vertical, mas tem também a dimensão horizontal, e não tem como nós praticarmos 35 ações de mutualidade se não estivermos congregando, se não estivermos no contexto de uma igreja local. Não há como cumprir isso. O relacionamento cristão, na sua dimensão horizontal, só é possível se formos uma congregação. Hebreus 10, 25 nos exorta sobre isso, para nós não fazermos como muitos que estão deixando de congregar. Precisamos congregar dia após dia, o tempo todo, precisamos estar juntos. É importante lembrar que assistir culto não é o mesmo que cultuar em congregação. Se você quer servir na igreja, pratique os dons. Os dons estão aí para cada um de nós, para que a gente possa servir. Na Bíblia há 5 listas de dons espirituais, totalizando 22 tipos de dons. Se a gente tirar o dom de celibato e o de casamento, sobram 20 para você escolher. Eu tenho certeza que não falta coisa para você fazer na igreja. Pedro citou 2, o da palavra e o de servir. O dom de servir, num conceito mais amplo da palavra, é se colocar à disposição para a obra. Existe o dom de liberalidade, existe o dom de servir, existe o dom de misericórdia. Sabia que você pode servir na igreja visitando os doentes? Não precisa de um ministério para te dar oportunidade. Ah, irmão, estou esperando aqui oportunidade para servir, ninguém me chama. Os hospitais estão cheios de irmãos precisando de visita. Você pode servir usando os dons que Deus tem nos dado. E por fim, nós devemos falar conforme a palavra de Deus. O último ensinamento para nós. Eu ressalto aqui a importância de conhecer a palavra de Deus. Somente conhecendo as Escrituras poderemos confrontar os falsos ensinos. Precisamos ter cuidado com o que falamos, mas não só isso, também com o que assistimos e repassamos. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas passam na nossa frente numa velocidade tão grande que a gente não para analisar o conteúdo daquilo que nós recebemos. E o que acontece é que a gente pega isso e passa, e vai passando. A gente precisa ter cuidado com isso. É um alerta para nós. Precisamos estar atentos a essas coisas. O que nós precisamos fazer é pregar a palavra de Deus. Precisamos falar o que a palavra nos diz. E eu concluo, então, essa mensagem, desafiando a mim e a você, a permanecer firme, fiel ao Senhor Jesus e perseverando na sã doutrina, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Não importa o que possa nos acontecer, sofrer pela causa de Cristo e servi-lo como Ele mesmo nos ensinou, ao dizer que não veio a este mundo para ser servido, Marcos capítulo 10, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Sofrer pela causa de Cristo e servi-lo desta forma é prova cabal de que nós já vivemos no Espírito. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ter acesso a textos tão ricos como esse, que nos exorta a continuarmos firmes, mesmo diante das lutas, do sofrimento, pela causa do Evangelho, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã, Pai. Que nenhum de nós, Pai, venhamos a desanimar, venhamos a esmorecer nesta caminhada, mas que o Teu Espírito Santo continue nos guardando em todo o tempo, Pai. E também nos capacite a continuar pregando a Tua palavra, usando os dons que o Senhor tem nos dado, a Te servir, Pai, na força do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a usar os dons que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a nos dispor a fazer a Tua obra, até ao dia do Senhor Jesus, quando o Senhor virá nos buscar e nos levar para estar sempre com o Senhor. Obrigado, Pai. Fica conosco ainda nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.